Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra. Hoje, feriado nacional devido a ser a... E agora, é festa ou solenidade? Aqui é solenidade. É solenidade de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira do Brasil, tá? Bem, mas vamos recordar o que também é dia 12. Dia 12 de outubro é também Nossa Senhora do Pilar, lá na Espanha. Foi considerado também a data para lembrarmos do Beato Carlos Acutis, então vamos rezar para que ele vire santo loguinho, loguinho. O trâmite agora, a partir de agora, é que tenha outro milagre, e tem que passar pela comissão do Vaticano, né, por toda aquela parte. Então, para virar santo é preciso 2 milagres. Então, o Beato conseguiu um. E o que mais interessante eu não sabia, aconteceu aqui no Brasil, né? Olha só. Não temos muitos santos brasileiros, tem muitos trâmites ainda acontecendo, mas é interessante observarmos como o povo brasileiro é querido pelo coração de Jesus, né? Um povo tão carente de tantas coisas. E somos, não sei se posso dizer intercessores, mas nós favorecemos a formação de novos santos a partir dos milagres que acontecem com o povo brasileiro. Teve um brasileiro curado que foi a causa de, não sei se a beatificação, a colocação como santa da Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce também, lógico, Irmã Dulce, né? Mas o dos pastorzinhos de Fátima, São Francisco e Santa Jacinta Marto, se tornaram santos a partir da cura de um menino aqui, de um menino aqui do meu estado, do Paraná. E aquele caso foi gravíssimo, porque o menino teve uma queda, sofreu traumatismo craniano, estava em coma, né? E ele foi um dos motivos, assim, da canonização efetiva dos irmãos Marto, né? Os primos da irmã Lúcia. Que graça, né? Então isso é muito bacana. Mas lembrando que nós temos a possibility, né, a grande possibilidade de termos santos brasileiros com calça jeans. Uma delas, se você não conhece, é um menino chamado Guido. É lá do Rio de Janeiro. Ele era surfista, médico e estava tentando se formar como padre, mas infelizmente se afogou no mar depois de uma surfada lá. Mas era um menino que desde criança demonstrava valores e princípios e virtudes desapegados das coisas materiais. Ele não podia ver um morador de rua. Ele já dava a própria roupinha. Entre outras coisas, sem os pais saberem, ele ajudava muito esses moradores de rua. Tanto é que quando o menino faleceu, quando esse jovem faleceu, o menino Guido, né, tinha 20 e poucos anos, no velório vieram pessoas que ninguém conhecia. Assim, que a família não conhecia, eram moradores de rua. Então, existe um livro, se não me engano, pela Paulus, mas procure pela internet saber sobre a história de Guido. É um menino que... eu chamo menino porque com 20 e poucos é menino, desculpa falar. Você que tem 20 e poucos anos, você é uma criança, você é um bebê ainda. Mal sabe da vida, tá? Hoje em dia, a vida é muito perigosa, sabe? Que nem aqueles romances do Guimarães Rosa, Viver é Perigoso. Se naquela época no sertão lá, que ele colocou lá os personagens, já era perigoso, com um monte de cangaceiro, com um monte de bandoleiro e gente querendo fazer duelo por aí, você imagina hoje, que agora as sutilezas do demônio e do mal são piores. Porque a partir de um sorriso, de uma simpatia, te leva para as drogas. Inclusive, eu tenho que contar, né? Não sei se você viu o noticiário de uma modelo que estava desaparecida há um tempão. Top model, saiu capa de revista assim mundialmente e foi encontrada morando nas ruas dentro de uma favela. Aí alguém, graças a Deus, teve a caridade de avisar uma ONG, uma associação, falou, ó, essa moça diz que é modelo e pelo naipe, né, pelo jeitão da guria, bonita assim, magrinha, só que estava totalmente surtada, provavelmente pelas drogas. Aí eu só posso imaginar que, infelizmente, devido a uma história de vida sofrida, porque depois eu tive acesso a umas informações no jornal da história de vida dessa menina, que teve uma infância difícil, de abandono dos pais. Ninguém teve uma responsabilidade efetiva sobre ela.
Graças a Deus teve sucesso, mas o sucesso não diz nada quando você não tem estrutura familiar sólida, né? O que adiantou ser top model? Chegou lá fora, foi induzida por algum grupinho, usa droga, faz isso, faz aquilo, bebe aí e tal. Aí ninguém mais é responsável, né? Aí o que adianta ser uma moça de 20 e poucos anos, bonita, ter sido capa de revista, ela tem uma beleza diferente, né? Realmente chama atenção, então como top model, se ela tivesse não só a cabeça, mas tivesse uma assessoria boa, ela podia ir virar uma Gisele Bündchen. Mas por que poucas se tornam Gisele Bündchen? Por que poucas se tornam como as super top models, que têm uma carreira extremamente consolidada, mesmo depois dos 40, 50 anos? Porque tem que ter um suporte básico. E aí vem família, nem que seja o ego da pessoa também, né? Às vezes o ego, não pode ter um ego frágil, às vezes um ego meio egocêntrico, assim, às vezes também nesses casos até vai, né? Então dá muita, desculpa, dá uma certa pena dessa moça, que tinha um futuro brilhante pela frente, sabe? Então, agradeça se você tem uma mãe ao estilo da Jojo Todinho, por exemplo, quem tá vendo... eu não posso mentir, eu viciei nesse... Não sei porquê, eu não gosto de reality show, sabe? Mas tá dando umas polêmicas nesse da Fazenda 12 e eu acho engraçado a postura daquela cantora lá do Que Tiro Foi Esse? Eu, falar a verdade, eu tenho uma simpatia por ela. Ela fala muito palavrão, mas no fundo ela é uma pessoa que tem valores muito fundamentados, muito sólidos. Ela é meio que uma mãezona, disciplinadora, meio chata, mas alguém tem que ser a disciplinadora, né? Deus ajude ela a mudar um pouco essa vida dela. Mas isso é importante. Porque senão a gente vive umas falsas irrealidades, tanto do glamour alheio, quanto do glamour que a gente imagina que seja o glamour, que não é, sabe? Às vezes é melhor ter essa vida que você tem, que eu tenho, principalmente o que você tem. Às vezes é aquela frustração do dia a dia, tem gente que inveja essa vida, essa vidinha comum. Porque chegou no ápice da coisa e depois está lá chorando, às vezes fazendo até magia negra, participando de coisa que nem deveria. Por quê? Porque entrou sei lá, nos lances esquisitos aí, tá amarrado com o empresário, tá amarrado com um grupinho que recebe os royalties lá do cara lá, né? Os milhões e bilhões que rendem um show, que rendem a aparição do cara numa TV, num programa, e o cara lá se drogando, se prostituindo loucamente, uma vida vazia. Né? E às vezes pega uma AIDS, hoje em dia pode pegar até coronavírus, mas pega uma doença venérea para todo sempre, aí é mais proscrito ainda, daí, o que valeu a pena, né? Bom, gente, então chega, pitaco foi esse. Ainda tem um momento oracional que eu vou tentar falar um pouco de Nossa Senhora do Pilar, se eu não esquecer. Não que eu não desmereça, estou desmerecendo Nossa Senhora Aparecida. Mas todo mundo vai falar de Nossa Senhora Aparecida, então você não se preocupe, você vai ficar interessado, vai ficar inteirado sobre o histórico dela, caso você não saiba, porque a gente não sabe com quem está falando, né? Às vezes são gerações novas, não sabe como é que apareceu a imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Mas também eu não posso deixar de falar, agora mudando, cortando e partindo para outro pitaco, da ligação que o Papa fez, uma ligação telefônica, para o padre Júlio Lancelotti, lá de São Paulo, que eu já comentei aqui. Não que eu tenha comentado em primeira mão, não é isso. Eu já estava falando de alguns assuntos que eu estava vendo no meu feed de notícias do Instagram. Quer dizer, feed de notícias não, no feed do Instagram. Que o padre Júlio Lancelotti, que, ele trabalha lá na Cracolândia, ele dá comida, ele dá assistência no meio do coronavírus, fazendo o trabalho que tem que fazer, trabalho cristão católico, ainda sendo padre, ainda vai uns dois bestas, não sei quem são as pessoas, sei lá quantos... Só o fato dele estar ajudando essas pessoas, ele criou inimizade, desafetos, que chegaram e falaram, vão ter que matar esse padre, porque fica alimentando esses noiados. Gente, mas dá vontade de dar... né? O que vocês querem da vida, gente? Vocês são nazistas para colocar todo esse mundão de gente lá da Cracolândia no quê? Quer virar Hitler? Quer colocar todo mundo nos fornos e queimar todo mundo? É assim que funciona? É que nem, desculpa falar, mas o Witzel, o governador do Rio, tá merecendo esse impeachment, porque ele mandou matar aquele cara
Não sei se você lembra, vou dar uma de Datena agora. O Witzel tá merecendo esse impeachment aí, não é só porque pisou nos calos do Bolsonaro, não, né? Mas porque ele foi um governador nazista de ter matado um rapaz que sequestrou um ônibus. Tá bem, o rapaz estava armado, podia ter matado um monte de gente naquele ônibus. Só que também o rapaz não precisava ter dado um tiro de misericórdia na cabeça. Tiro de misericórdia, para mim não foi isso. Para mim foi uma execução da polícia. Mataram o cara. E ainda calaram a boca da família dele. O rapaz estava doente. O Estado, ele não pode ser homicida nesse sentido, mas ele tem que pelo menos dar um hospital psiquiátrico para um cara desse. Prendesse ele no hospital psiquiátrico da prisão lá, dos crimes, dos criminosos, mas não matasse ele já na frente das câmeras e o cara foi lá e comemorou a morte. Não adianta falar pra mim que o cara é bandido, que o cara é isso. O cara estava transtornado. Ele não estava em suas faculdades mentais sãs. Ele estava loucão. O cara fez um nazismo ali na frente das câmeras do planeta. E aí ele fica chorando porque tá fazendo impeachment pra mim. Bem feito. Bem feito. E isso que ainda vai responder na justiça de Deus essa morte aí que o senhor comemorou. Aí eu falo mesmo. Tem que falar. É que nem esse bando aí que fica aí falando coisa do padre Júlio Lancelotti. Sabe qual que é a intenção desses caras? É incinerar todos os drogados ali da Cracolândia. É fazer um nazismo puro e simples. Ser pior que ainda Hitler, sabia? Não tá nem aí pros caras, não tá nem aí pras familiares. E o padre lá, na linha de frente. Fazendo o que tem que fazer. Né? Aí o Papa Francisco fez uma ligação, agradecendo, assim, estimulando ele e tudo. E o Padre Júlio quase teve um treco, né? Mais ou menos para dizer assim, tamo junto, entendeu? Isso é muito bom. Isso é muito bom, tá? Que bom, né, que o Papa Francisco não perde essa situação assim de... eu vou lhe dar uma ligadinha, né? Isso, Papa, continua ligando, sabe? Porque se dependermos de alguns políticos desse país que defendem armas e são contra o aborto, para mim são incoerentes. Estão copiando uma coisa dos americanos, entendeu? Porque para mim, se você é a favor da vida, você tem que ser a favor da vida mesmo uma situação de risco, mesmo uma situação impossível, aparentemente. Mas você não pode jogar o ser humano fora como se fosse lixo. Se até animal você não pode matar, abandonar, fazer qualquer coisa que você vai preso, agora o ser humano tanto faz, tanto fez, né? Cansei. Falei, né? Já que eu falei, vou falar também sobre política. Mas aí, no caso, a política aqui da minha cidade, de Curitiba. Eu não sei se tem alguém de Curitiba me ouvindo, mas se tiver, ou você tem parentes em Curitiba, eu vou ter que fazer uma alerta aqui pra vocês, tá? Para de fora não vão entender o que eu vou falar. Aqui vai ser cartas marcadas. Eu nem tô triste por isso, eu até acho que é justo. No momento que estamos vivendo, é justo. Aqui é cartas marcadas. Um candidato já vai ganhar de cara. Não adianta. Esse candidato, ele tá ali fechadinho com o governador, né? O governador também tá conversando com o Bolsonaro, que ótimo, nesse ponto tá tudo certo, né? Não dá para também desagradar, porque senão a gente perde recursos. É um candidato aí. Agora, eu tenho que avisar dos outros. E não é fake news, é verdade. Então tem um, acho que o número o quê? O 15, né? Que ele é parente, ele é sobrinho de um ex-governador que era fechadinho com o PT. Ficou 8 anos aqui. O apelido do governador era Maria Louca. Não é piada, isso é verdade, tá? E o homem deu, olha, por um lado foi bom, mas por outro foi péssimo. Né? Então ele fez um inferno acontecer no estado nesses 8 anos que ele ficou. Então já começa por aí. Um dos candidatos é sobrinho do Maria Louca e não tá com o sobrenome dele, porque é sobrinho, acho que provavelmente, sei lá, uma irmã, não sei. Mas é pior que a cara dele. Olho azul, tá? Então eu já tô avisando, cuidado.
Esse não vai ganhar, mas só para você saber, para não votar no futuro, tá? Ele é sobrinho do Maria Louca. O outro, que aí sim é do partido do Bolsonaro, que é o delegado XXX, só vou dizer o seguinte: esse delegado XXX, você, pelo amor de Deus, não me coloque mais ele na política, porque ele estava amiguinho com o Beto Richa, e na época que teve, acho que foi quando? Ah, agora não lembro se foi 2015. Olha, que o professorado, os professores do estado estavam tentando forçar a barra aqui com o governador, porque o governador era antiprofessorado do próprio estado, tanto é que o cara foi tão imbecil que ele chamou toda a polícia militar, toda, mas ele tirou a polícia militar de várias cidades do interior do Paraná, fez um barraco aqui na frente do Palácio do Governo em Curitiba, porque ele se sentiu acuado e ameaçado pelo professorado paranaense, que alguns vieram de caravana e tudo, achou que o pessoal ia invadir o Palácio do Governo. O que ele fez primeiro? Atacou com um tiro de bala de borracha, bomba, pegou uns professores pelos cabelos, e esse tal de delegado, XXX, ele saiu de fininho, correndo, como se tivesse... Olha, o cara, desculpa falar, um cagão. E o filho dele é deputado, acho que federal ainda por cima. Então, assim, para quem tem pouca memória, mas provavelmente o professorado vai ser contra, porque eu sou formada em história, então, querendo ou não, eu não sou PT, mas eu tenho que ficar do lado dos meus colegas de formação. A atitude desse povo foi tão nojenta, tão covarde, que colocar um trem desse na prefeitura de Curitiba, ou talvez no Senado, ou no governo, porque é sempre assim, o pessoal usa a prefeitura de Curitiba para alçar voos maiores, sabe? Ah, governo do Paraná. Aí sai isso daí, o governador Playboy, que esse eu falo o nome, esse é o Beto Richa. Esse é um playboyzinho, ele não honrou o nome do ex-governador pai dele, José Richa. Um baita de um governador, do Direta Já. Agora, vem um filho playboyzinho jogando bomba. O cara conseguiu ser pior que o Álvaro Dias, que esse também tem história, tem uma memória ruim. O Álvaro Dias, que é do Senado, até hoje se arrepende do que fez com o professorado na década de 80. Eu lembro porque eu era aluna e aquilo na TV foi horrível. O cara jogou cavalo, policial militar montado em cima dos professores com bomba de gás lacrimogêneo. Tem que avisar, né? Os outros, eu não tenho queixa nenhuma. Mas tem um outro aí, que era do partido do Jaime Lerner. Eu não estou falando mal dessa pessoa, mas só para te dizer que tem um candidato que ele é panteísta, ligado a yoga, é um cara zen, respeito muito o trabalho dele, acho que ele é deputado também, estadual, mas ele é panteísta hinduísta. Pronto, falei. Eu tenho que avisar, tá? Então, assim, eu estou usando o meu canal, porque eu estou aqui em Curitiba, apesar de saber quem que vai ser já o futuro candidato, quem é o candidato que vai ser o prefeito, tá? Eu estou conformada porque o povo de Curitiba é extremamente conservador, PT nunca entrou aqui, nunca. O pessoal de esquerda nunca entrou. Ele pode ter entrado como vereador, como deputado, isso entra. Agora, no governo do estado e na prefeitura de Curitiba, nunca entrou. Então, a gente tem que se conformar, né? Eu penso assim, temos que nos conformar. Mas, infelizmente, o que me preocupa é o futuro político de Curitiba e do meu estado. Então, eu tenho que avisar, ó, tem um que não usa o nome, mas por trás está com aquele tio. E o outro é o que fez besteira lá naquela época que jogaram bomba na cabeça dos professores. O terceiro eu não tenho nada contra, mas eu tô te avisando, se você é católico, cristão, evangélico, ó, esse cara, ele é hinduísta, panteísta, ele é do yoga. Ele faz yoga. Não tenho nada contra o pessoal do yoga. Quem é da nova era, quem é panteísta, quiser votar, tá aí. Mas eu sei que esse pessoal não tá me ouvindo, né? Não tô falando mal desse terceiro candidato. Fica como até referência. Você gosta de um cara nova era, um cara aberto. Não, realmente o cara é da paz mesmo. Eu já vi o cara tranquilo. Tranquilão mesmo. Mas, né? Nesse ponto eu tenho que ser conservadora, tradicionalista, católica e até evangélica, né? Ó, desculpa, entendeu?
Ele não vai restaurar a igreja, ele não vai ficar conversando com o arcebispo, entendeu? Então são essas coisas que eu tenho que falar. Entra como um lado negativo? Entra. Entendeu? Mas você precisa saber em que você está se metendo. Senão é aquela história. Tem gente que fala, vote na fulana porque ela vai cuidar dos animais. A primeira que é impugnada, porque fez rachadinha aqui na Câmara dos Vereadores. A não sei quem dos animais aí. Entendeu? Então pra que vai colocar uma criatura que primeiro tem uma causa que não é humana e depois ainda rouba? Ah, faz favor, né? Então veja bem também a questão dos vereadores da sua cidade. Eu já vi a minha, ai, graças a Deus. É do partido também do presidente. Quer dizer, não sei se é do presidente, né? O presidente tá sem partido, mas é aquele que é um partido que surgiu aí no meio do meio junto com o Bolsonaro, né? Uma delegada, mas ela eu conheço a história, então não tem problema. Mas você escolha um vereador, veja quem são os vereadores que estão pedindo reeleição, veja se vale a pena, né? Eu quando votei, eu votei na legenda, me arrependo até hoje. Eu tenho que votar já num candidato, para não perder voto. E mesmo que perca, não tem problema. Tá? Dia 15 de novembro tá chegando, então seja consciente. Ai, gente, eu tive que falar porque assim, em algum momento eu vou falar de novo da situação aqui em Curitiba. Porque, olha, é triste, viu? O futuro da minha cidade política é uma tristeza. A nova geração que está chegando não diz... E pior, ele tem um nome político importante de até séculos. Não, séculos também não. Mas no mínimo de 70 anos. Porque tem famílias aqui que são políticos há muito tempo. A gente sabe só de ouvir falar sobrenome. Só que é uma geração... que a gente sabe que se fizer é lucro, mas se roubar a gente já sabe que, né, corrupção ali, né? E aí? Deve ter aí também na sua cidade, as famílias poderosas, né? E para fechar, eu ouvi um assunto de uma neta do Arraiz. Esse político até morreu. Ele é lá do norte do país, né? Norte, nordeste. Arraiz. Se não me engano, ele é de esquerda. Mas olha, era um cara que batalhava bastante pelas coisas e a neta não quer usar o sobrenome. Interessante, né? Por quê? Para de repente não ser confundida com o nome do avô e tal. Cada coisa, né? Bem, chega. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos lá, solenidade de Nossa Senhora Aparecida, segunda-feira. Primeira leitura está em Esther, capítulo 5, versículos de 1b a 2, e depois capítulo 7, do 2b ao 3. Esther revestiu-se com vestes de rainha e foi colocar-se no vestíbulo interno do Palácio Real, frente à residência do rei. O rei estava sentado no trono real, na sala do trono, frente à entrada. Ao ver a rainha Esther parada no vestíbulo, olhou para ela com agrado, estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão e Esther aproximou-se para tocar a ponta do cetro. Então o rei lhe disse, o que me pedes, Esther? O que queres que eu faça? Ainda que me pedisses a metade do meu reino, ela te seria concedida. Esther respondeu-lhe, se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for de teu agrado, concede-me a vida, eis o meu pedido, e a vida do meu povo, eis o meu desejo. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 44 com o refrão, escutai minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com a vossa beleza. Escutai minha filha, olhai e ouvi isto, esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. Escutai minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. O povo de Tiro vos traz seus presentes, os grandes do povo vos pedem favores. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real. Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. A segunda leitura está no livro do Apocalipse de São João, capítulo 12, versículos 1, 5, 13, 15 a 16. Apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas.
E ela deu à luz um filho homem que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. Quando viu que tinha sido expulso para a terra, o dragão começou a perseguir a mulher que tinha dado à luz o menino. A serpente então vomitou como um rio de água através da mulher, a fim de a submergir. A terra, porém, veio em socorro da mulher. Palavra do Senhor. E o evangelho de hoje está em João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: Fazei o que lhe vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: Enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: Agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Fiz um pitacaço de coisas nada a ver. Desculpa você que não é de Curitiba. Mas o que eu estou falando? Presta atenção nos candidatos aí da sua região. Ou você vai colocar um cara dos mesmos. Outra coisa importante que você tem que avaliar, principalmente nesse período de pandemia. Estamos em pandemia do coronavírus. Não é porque baixou a cor da bandeira que a coisa está tudo bem, obrigado. Não está. Né? Isso aí vai perdurar até 2021 se não surgir outro bioterrorismo, outra arma biológica, não sei. Para mim já é arma biológica. Porque desculpa falar, esse povo da China tá mandando até semente que não presta, semente de ervas daninhas pro povo aqui, Brasil. Não planta, gente. Queima logo essa desgraça ou manda para os órgãos oficiais. Não abre o pacote, queima mesmo. Se você, o certo é não queimar, né? Diz que o Senado Federal falou que é crime queimar coisa em casa. Mas se você tem como queimar na churrasqueira, queima essa porcaria. Porque eles estão fazendo bioterrorismo. Eles estão mandando sementes aqui de ervas daninhas. E pior, cheio de fungo. Fungo que nós não conhecemos. Então você já pensou você plantar um troço e ainda prejudicar toda a produção, a cadeia de produção aqui? E nós fazendo exportação para eles? Dá vontade de mandar uma dengue para lá. Mandar os mosquitos. Mas não dá, né? Aí, que é isso? Olho no olho, dente por dente. Não, Maria Helena, não faz isso. Ai, que raiva. Entendeu? Então veja bem. Questão política. Presta atenção. Como é que seu prefeito, que está pedindo a reeleição agora, reagiu diante do coronavírus? Como é que ele fez? As políticas de saúde pública, contenção, ou andou falando besteira, como eu sei que teve alguns prefeitos que falaram mesmo. Ah, toma pinga que sara, lava com pinga que sara, sabe? Umas bobeira, ignorância pura. Então, primeira coisa, o candidato aí, cara de pau, tá pedindo reeleição? O que ele fez para sua cidade no período do coronavírus? Valeu a pena? Valeu a pena? Se valeu a pena, então reeleja. Não perca tempo. Aliás, reeleja mesmo, já no primeiro turno para evitar aglomeração, tá? Outra coisa, vereadores. Você votou, você lembra do candidato que você votou? Se não, procura lá, vai, né, deve ter aí na internet quem são os vereadores. Não jogue seu voto do vereador fora, não vote na legenda, como eu fiz. Vote num candidato nem que seja para... perdeu, entendeu? Sabe? Mas não vote assim como manada, não. Escolhe um vereador para lidar com o teu bairro, para ver o que ele pode estar fazendo aí na tua região, que não fique apenas, me desculpa o povo que gosta de bicho, não tenho nada contra o povo que gosta de bicho, tem mais que respeitar, mas assim, vereador é para cuidar de gente, é para mandar fazer asfalto, é para ver a questão do CEMEI, do Centro Municipal de Educação Infantil, é para ver o postinho de saúde aí do teu bairro.
Isso eu estou falando de gente que mora em cidade grande. Se for uma cidade pequena, tem que ver o que esse povaréu de vereador precisa fazer na tua pequena microcidade, porque também não adianta. Gente, não é questão de você se envolver com política, você tem que saber o que o vereador tem que fazer pela tua cidade, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande. Como eu moro na capital, então eu estou falando para gente aqui, por exemplo, de cidades, segunda cidade do estado, terceira cidade do estado, que já tem uma população grande. Então, o vereador tem que ver as necessidades do teu bairro. Senão você escolhe uma pessoa que você acha que tem índole, que fala as coisas na reta, entendeu? Que vai lutar por algumas coisas. Porque receber salário, eles vão receber um mega de um salário enquanto você passar fome. Né? Então a gente tem que ter um pouco de noção, gente. Tá bom? Então vote consciente. Não jogue seu voto fora. Não anule, não deixe em branco. Tem que sujar a mão. Vai lá e coloca. Não, esse cara eu vou pôr. Pronto, acabou. Porque tem que ter prefeito. Não adianta. Tem que ter o vereador. Né? Não adianta votar, é meu manifesto. Não vai adiantar. Escolhe o menos pior, pelo menos. Que nem na presidência. Eu não sei nem para quem que eu vou votar. Porque eu não sei. Deus me livre. Reeleger esse presidente. Tem que rezar muito, né? Tá bom? Ah, eu falei. Falei. Não tô dizendo que você não saiba votar, mas tenha consciência do que você tá votando. Tá bom? E nada de espalhar fake news também no Zap Zap, tá? Porque isso é muito feio, isso é muito chato, isso daí, ai, triste. A gente não tá lidando com futebol. Não é time de futebol. E até, falar a verdade, tem uns times de futebol que devia cair pra 5ª divisão. De tanta raiva, né? Tem uns times de futebol que tá dando raiva. Né? Pois é. Gente, desejo a todos um ótimo feriado. Hoje também é dia das crianças, vamos rezar, né, por elas. Mas aí é rezar no momento oracional, tá bom? Desejo a todos uma ótima segunda-feira, já terminou o feriado, né? Já tem que voltar para casa, tem que trabalhar, nem que seja home office. Acabou a mamatinha, né? Acabou a diversão. Mas principalmente não esqueçam de ir na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, beleza? Desejo a todos paz e bem.